Você acredita que o dinheiro pode vir do inferno? Já ouviu falar em gente que fez pacto por ouro enterrado? Pois é, dizem que quem cava onde não deve desenterra o que não devia acordar. Meu nome é Luan Ribeiro, e o que eu vou contar aconteceu há quase 20 anos, em um vilarejo esquecido no sertão do Piauí, chamado Riacho das Almas. Naquele tempo eu tinha 19 anos e acreditava que nada podia me assustar. Mas naquela madrugada, aos pés de um cruzeiro de madeira velha, eu vi algo que me fez entender que o inferno não é um lugar. Ele é uma presença. Tudo começou por causa de uma conversa de bar. Eu, Theo e Kaique passávamos as noites bebendo e apostando o que não tínhamos. Queríamos enriquecer rápido, sem esforço. Foi quando um homem de chapéu de couro, que ninguém conhecia direito, se aproximou e disse que ainda existia ouro dos coronéis escondido pelos morros. Segundo ele, quem fizesse o ritual certo no cruzeiro poderia invocar o espírito de um padre que morreu amaldiçoado. E ele mostraria onde o ouro estava enterrado. A gente riu. Achamos que era conversa de cachaça, mas o que ele disse antes de sair não me sai da cabeça até hoje. Se forem, vão juntos, porque quem invoca sozinho nunca volta inteiro. Depois daquela noite, o assunto não saiu mais da nossa roda. Theo era o mais corajoso ou o mais tolo. Dizia que aquele velho só queria meter medo na gente. Já o Kaique, mais quieto, sempre olhava para o chão e murmurava que a mãe dele já tinha ouvido falar do tal padre Álvaro, o homem que teria morrido enforcado no próprio cruzeiro décadas atrás. Eu tentava rir, mas a curiosidade já tinha me fisgado. Riacho das Almas era pequena. Quando uma história dessas corria, em 2 dias todo mundo sabia. Alguns diziam que o ouro dos coronéis estava mesmo enterrado ali. Outros juravam que ninguém voltava igual depois de subir aquele morro à meia-noite. O pior era que a maioria falava com medo, como se conhecesse alguém que já tivesse tentado. Na quinta-feira daquela semana, Theo apareceu na porta da minha casa. Tinha o olhar vidrado, suando mesmo com o sol das 5 da tarde. Abriu a mochila e mostrou um livro grosso, de capa escura e bordas douradas já descascadas. Achei atrás da capela, num baú trancado. Ele disse, quase sem voz. É do padre. O nome dele está aqui dentro. O cheiro era forte, de coisa antiga. As letras, meio apagadas, pareciam escritas à mão. Kaique chegou logo depois, e quando viu o livro, empalideceu. Tu não devia ter mexido nisso, Theo. Ele disse quase que em sussurros. Mas era tarde, porque naquele instante, enquanto o vento passava entre as frestas da janela, uma das páginas virou sozinha. E lá estava escrito, em vermelho, algo que nenhum de nós conseguiu entender, mas que eu juro que parecia respirar. Theo passou o resto da tarde trancado com aquele livro. Quando voltou a falar com a gente, parecia diferente. Os olhos fundos, a voz arrastada, como se tivesse passado horas conversando com alguém que não estava ali. Eu sei o que temos que fazer, Luan. Ele disse, sem nem respirar direito. Tá tudo escrito aqui. Kaique e eu nos entreolhamos sem entender. Ele continuou. É simples. Precisamos de 3 velas vermelhas, um punhado de terra de cemitério e um fio de cabelo de cada um de nós. À meia-noite, no cruzeiro. Eu ri, achando que era mais uma das loucuras dele. Mas Theo não riu. Na verdade, ele quase não piscava. Disse que ao realizar o ritual, um homem apareceria. Um homem com a pele queimada e um crucifixo no pescoço, que indicaria o local onde o ouro estava enterrado. E completou. Mas ele pede algo em troca. Um sopro de vida. É o preço da riqueza. O ar ficou pesado. O vento soprou e por um segundo juramos ouvir o som de passos do lado de fora. Quando saímos para ver,
Não havia ninguém, mas o portão balançava, como se tivesse acabado de ser empurrado por alguém invisível. Kaique quis desistir. Disse que era melhor esquecer. Mas Theo, obcecado, respondeu com frieza. Já está feito. O livro me escolheu. Agora ele quer o que pediu. Naquele instante, eu soube que algo ruim tinha começado. Mas o medo ainda não era suficiente para me impedir de subir aquele morro. A sexta-feira chegou abafada, com o céu parado, como se até o vento tivesse medo de soprar. Combinamos de nos encontrar às 11h30, na estrada velha, que levava até o morro. O cruzeiro ficava lá no alto, cercado por mata rala e pedras grandes, um lugar que ninguém costumava visitar depois do pôr do sol. Quando o relógio do celular marcou 23h47, o Theo apareceu com a mochila. Dentro, as 3 velas vermelhas, a garrafa com a terra do cemitério e o livro, embrulhado num pano branco. O Kaique tremia tanto que mal conseguia falar. A gente não devia estar fazendo isso, Luan. Mas Theo ignorou. O olhar dele era de quem já não via mais o que estava à frente, como se algo o puxasse por dentro. Subimos um morro em silêncio. Cada passo fazia o mato ranger, e a lua, escondida atrás das nuvens, parecia brincar de nos observar. Quando chegamos ao cruzeiro, o ar ficou gelado, o silêncio pesado demais. Theo abriu o livro, desenhou algo no chão com o pó da terra e pediu que a gente acendesse as velas. O fogo tremulava fraco, quase azul. Ele começou a ler as palavras em voz alta, sílabas arranhadas, num idioma que nenhum de nós reconheceu. A cada frase, o tom mudava, ficava mais rouco, mais distante. E, de repente, não era mais a voz dele. Era outra coisa, funda, grossa, com um eco. As velas se apagaram de uma vez, e o cruzeiro, aquele tronco de madeira velha, rangeu como se tivesse vida. O chão tremeu sob nossos pés, e o cheiro de queimado tomou o ar. Foi então que Kaique gritou, apontando para a sombra atrás de nós. Ali, entre as árvores. Alguém estava de pé. Quando eu olhei para trás, o mundo pareceu encolher. A poucos metros da gente, entre o cruzeiro e a mata, havia um homem. Ou algo que fingia ser um. O corpo era alto, coberto de poeira, e o rosto parecia feito de cera derretida. No pescoço, um rosário queimado pendia sobre a roupa escura, rasgada, como se tivesse saído de um caixão. Ele não se movia, mas o ar ao redor dele tremia como o calor saindo do asfalto. Theo, em transe, caiu de joelhos. A voz que não era dele voltou a falar, firme e lenta. Vocês me chamaram. Agora vão ouvir o que pediram. Nenhum de nós conseguia responder. As velas, que tinham se apagado, reacenderam sozinhas com chamas que subiam retas, vermelhas demais. O cruzeiro estalou como se estivesse ardendo por dentro, mas não havia fogo. A entidade deu um passo à frente. Os pés afundavam na terra como lama. O ouro está onde o sangue dorme, mas o ouro exige sangue para acordar. Kaique gritou e correu morro abaixo. Eu tentei segurar Theo, mas ele parecia hipnotizado, olhando fixamente para a criatura. Quando toquei o ombro dele, senti o corpo gelado, rígido, como pedra. E então o homem olhou para mim. O olhar não tinha cor, era só vazio. Mas eu juro que dentro daquele vazio algo se mexia. Um segundo depois, tudo apagou. A luz, o vento, o som. E quando acordei, já era dia. Theo estava desmaiado ao meu lado, com o rosto sujo de sangue seco. O livro tinha desaparecido. Voltei para casa com a sensação de ter deixado uma parte de mim naquele morro. O sol nascia,
Mas o frio não passava. Minha mãe disse que eu estava branco como vela, mas eu só consegui balançar a cabeça e subir para o quarto. Deitei, mas não dormi. Fechava os olhos e via aquele rosto derretido me olhando imóvel, como se ainda estivesse ali, esperando. À noite, o cachorro começou a latir. Primeiro devagar, depois descontrolado, rosnando para a porta da cozinha. Abri a janela e senti um cheiro de fumaça. No portão havia uma sombra parada. Achei que fosse Theo, mas quando chamei, a sombra virou o rosto para mim. Não tinha olhos, e a boca se abriu num sorriso que parecia rasgar o ar. Corri para dentro, trancando todas as portas. O cachorro uivava, e eu tremia tanto que mal conseguia respirar. E foi aí que ouvi a voz, baixa, rouca, bem perto da janela. Você me viu. Agora eu te vejo. E nesse ponto, a voz do narrador muda brevemente, como um sussurro cúmplice com o público. Comentário feito pelo narrador do vídeo. Se você ainda está aqui, é porque já sentiu o arrepio. Então faz o seguinte, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem agora é só o começo. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de lama na calçada, mas a marca era funda, como se alguém muito pesado tivesse passado ali. E o mais estranho, o cachorro desapareceu. A coleira estava caída, aberta, bem debaixo da janela do meu quarto. 2 dias depois, Theo apareceu de moto nova. Usava roupas caras, tênis limpo, relógio dourado. Ninguém entendeu de onde tinha tirado o dinheiro. Disse que as coisas mudaram e que logo a gente também ia mudar. Mas o olhar dele não era mais o mesmo. Parecia olhar através da gente, como se já não reconhecesse o mundo. Fomos até o bar da praça, o mesmo de sempre. Enquanto bebíamos, notei algo estranho nas mãos dele. As unhas estavam escuras, quase pretas, e a pele fria, mesmo sob o calor do Piauí. Theo, tu tá bem? Ele apenas sorriu. Um sorriso torto que parecia doer para existir. E respondeu. Ele cumpriu o que prometeu, Luan. Agora é minha vez de pagar. O som das palavras dele ecoou dentro de mim como uma sentença. Naquela noite, Kaique sonhou com o cruzeiro. Disse que via o homem de rosto derretido, de pé, no alto do morro, segurando o livro nas mãos. Atrás dele, um buraco fundo, e dentro dele, uma coisa se mexendo, como se respirasse. Quando Kaique acordou, o lençol estava rasgado, e o quarto cheirava a ferro. Começamos a evitar Theo, mas ele aparecia de repente, no meio da rua, parado, olhando. Aos poucos, Riacho das Almas começou a falar. Diziam que o rapaz do cruzeiro tinha feito pacto com o demônio. E toda noite alguém ouvia batidas lentas ecoando da direção do morro. 3 batidas. E depois, silêncio. Sempre 3. Como se o padre estivesse contando as almas que ainda faltavam. Na madrugada do domingo, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a mesma voz sussurrando perto do meu ouvido. O que foi chamado precisa ser devolvido. Às 3 da manhã, a janela se abriu sozinha. Um vento frio atravessou o quarto e apagou o abajur. E então eu o vi. O padre Álvaro, ou o que restava dele. Rosto pálido, olhos ocos, batina rasgada. Falava sem mexer a boca, e mesmo assim as palavras ecoavam dentro da minha cabeça. Ele abriu o portão. O sangue ainda falta. Acordei suando, o coração disparado. Peguei o celular. 0303. Na tela, uma notificação sem remetente. Volte ao cruzeiro. De manhã, procurei Kaique. Ele também sonhara com o padre. Decidimos que à noite
iríamos encerrar aquilo de vez. Fizemos o sinal da cruz e subimos o morro, levando uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforos. O cruzeiro estava lá, inteiro, como se o tempo tivesse parado. Mas o chão tremia, pulsava, como se respirasse. De repente, Theo apareceu, vindo da mata. Os olhos vermelhos, o corpo curvado. Falava rápido, como se outra voz usasse a dele. Ele quer o que é dele. O ouro é dele. O sangue é dele. Kaique tentou segurá-lo, mas Theo o empurrou com uma força que não era humana. O vento rugiu. As velas, que nem tínhamos acendido, começaram a queimar sozinhas. E a voz voltou. Grossa, próxima, vinda de todos os lados. Ninguém devolve o que pertence ao inferno. Foi quando o cruzeiro rachou no meio e do chão saiu uma luz vermelha, viva, como fogo que não queimava, mas gritava. O chão abriu como uma ferida. Um calor subiu das entranhas da terra e o cheiro era de ferro e enxofre. O cruzeiro rangeu até se partir por completo, lançando farpas de madeira em todas as direções. No meio da fumaça, Theo caiu de joelhos gritando. Do peito dele saía um som que não era humano, um coro de vozes, todas chorando ao mesmo tempo. Kaique correu até ele, tentando puxá-lo, mas a terra o engoliu até os joelhos. A luz vermelha pulsava em volta, como um coração batendo. Tentei me aproximar, mas o vento era forte demais. E então o livro reapareceu, flutuando no ar, girando com as páginas virando sozinhas. Cada página que se abria deixava escapar um grito. Theo ergueu a cabeça. Os olhos estavam completamente negros. Ele quer um de nós, Luan. Só um, para encerrar o pacto. Kaique olhou para mim, chorando. Sem pensar, pegou o rosário queimado que pendia no cruzeiro e o apertou com tanta força que o sangue começou a escorrer entre os dedos. O vento cessou. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Então, Kaique gritou algo que eu nunca consegui repetir. O fogo se ergueu em volta dele e tudo foi consumido em uma luz branca. Quando a claridade passou, o morro estava vazio. Theo sumira. O cruzeiro, carbonizado. E o livro, novamente em chamas, desfez-se no ar, deixando só cinzas que subiam como fumaça viva. Kaique estava estendido no chão, imóvel, mas o rosto tinha um sorriso calmo, como se no fim ele tivesse libertado a todos nós. Depois daquela noite, nunca mais subi o morro. O cruzeiro virou cinza e o povoado de Riacho das Almas fingiu esquecer. Mas quem viu, quem ouviu, sabe que esquecer é impossível. Alguns meses depois, fui embora. Vivo em São Paulo hoje. Tento levar uma vida normal. Mas às vezes, quando o relógio marca 3:03, ainda acordo com o cheiro de terra molhada e ferro queimado. E o pior é que sempre ouço 3 batidas na janela. 3. Como as do morro. Semana passada, recebi uma mensagem no celular, sem número, sem nome. Só dizia: ele voltou. A notícia chegou no mesmo dia. Um grupo de adolescentes tinha ido até o morro gravar um vídeo. Encontraram um homem parado ao pé do cruzeiro novo, de terno preto e olhos vermelhos, oferecendo oportunidade de riqueza. Diziam que ele sorria o tempo todo, até desaparecer na névoa. Eu só quero acreditar que não era ele. Mas toda madrugada, quando o vento bate no portão, eu lembro do aviso do velho no bar. Quem invoca sozinho, nunca volta inteiro. E se você chegou até aqui, é porque o mal também gosta de te ouvir. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que teria coragem de subir aquele morro. Porque certas histórias nunca terminam.